Olá, você que nos acompanha pelo YouTube, pelo canal 15 da NET TV, está começando mais um programa Fala Direito. Hoje vamos falar do direito animal, que por incrível que pareça, ainda é uma novidade para muitas pessoas em nosso país. Outrora, como em outros países, o Brasil deu pouca atenção aos animais, pois entendia que eles não tinham direito à liberdade, à integridade física e principalmente à vida. A crueldade e os maus tratos contra os animais se tornaram um problema em todo o mundo. A relação homem-animal data de vários séculos. Na religião ocidental, tendo o cristianismo se baseando no catolicismo romano, o antropocentrismo tem como raízes as escrituras sagradas, que disseminaram a ideia de que o homem foi feito à imagem de Deus, outorgando-se ao homem o domínio sobre os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais que rastejam sobre a terra, conduzindo o homem, aos poucos, ao centro do universo, permitindo o surgimento do antropocentrismo, filosofia que considera o homem governante dos demais seres vivos, julgando-se superior às demais espécies. Hoje vamos falar de direito animal e estamos recebendo a ilustríssima presença do mestre em Direito Penal e promotor de defesa do meio ambiente de Maringá, professor Lafayette. Seja bem-vindo, professor, ao nosso programa Fala Direito. Eu agradeço o convite, para mim é um prazer estar aqui com vocês, principalmente para tratar desse tema que é tão caro a mim, que é o direito dos animais. Então, para começar, nós sabemos que no Brasil, a situação jurídica dos animais foi estabelecida com a edição do antigo Código Civil de 1916, que em seu artigo 593 e parágrafos, considera os animais como coisas, bens semoventes, objetos de propriedades e outros interesses alheios. E durante muito tempo, juridicamente, prevaleceu a noção, segundo a qual os animais são bens e são itens sujeitos à apropriação humana e que podem, portanto, ser comprados, vendidos, usados e mortos sem dificuldade. Esse é o motivo para estabelecer limites das relações dos seres humanos com os animais? Você abordou muito bem a questão. Durante muito tempo e até hoje há esta visão patrimonialista, ou seja, no sentido de que o animal seria um bem a serviço do homem. Com a Constituição Federal, sobretudo no capítulo ali que trata do meio ambiente, nós tivemos uma referência de proteção aos animais contra qualquer ato de crueldade. Então, passou-se a enxergar o animal como sujeito de alguns direitos básicos, como, por exemplo, a integridade, a dignidade, uma certa liberdade de locomoção. Então, hoje, defende-se a ideia de que o animal ostenta certos direitos que devem ser observados pelo homem. Há quem enxergue até uma espécie de igualdade. Nós temos o princípio da igualdade no direito e haveria uma espécie de igualdade, claro que guardadas as devidas proporções, mas naqueles aspectos que eu acabei de te passar, como a dignidade, a liberdade. Então, nesses aspectos, haveria muito em comum entre a proteção do homem e a proteção dos animais. E hoje está muito próximo porque muitas famílias preferem ter um animal de estimação do que às vezes um filho. Eles optam por isso. E essa relação homem-animal é muito próxima hoje, né? Exatamente. A Constituição e as leis ambientais que regem essa matéria fauna dão proteção não apenas aos animais domésticos, mas animais silvestres também e os domesticados, né? Então, o que a gente acaba percebendo mais na realidade urbana, no caso, como nós atuamos na Promotoria de Proteção ao Meio Ambiente, é muito a discussão com relação aos animais domésticos. Mas nós temos um amplo leque normativo de proteção à fauna como um todo. Certo. As pessoas fazem mal aos seus animais de estimação. E de que modo isso ocorre? Nós temos, do ponto de vista penal, a Lei de Crimes Ambientais, a Lei 9.605/98, no artigo 32, a previsão do crime de maus tratos animal.
animais. Qualquer tipo de abuso, mutilação, inclusive o trabalho excessivo de animais é previsto como crime, com pena máxima de 1 ano de detenção e multa. Na realidade nossa, vivenciada ali no Ministério Público, o que mais se vê é a questão do abandono, da posse irresponsável do animal. Então, deixa-se o animal sem água, o animal sem comida, o animal sem o mínimo de cuidado médico veterinário. Esse seria suficiente, esse tipo de conduta seria suficiente para enquadramento no crime de maus tratos a animais. Mas nós temos também a questão onde se evidencia uma crueldade ainda maior de pessoas que agridem o animal. Nós tivemos até a situação de tiro em animal, gente jogando o carro para cima do animal, tudo isso enquadrado ali no crime de maus tratos. O senhor falou de abandono. O abandono de animais no Brasil ocorre de maneira indiscriminada e milhares de cães e gatos são abandonados nas ruas por diversos motivos. Caso seja identificada aí uma pessoa, ela pode ser responsabilizada? Esse tipo de situação chega frequentemente ao conhecimento da Promotoria de Defesa do Meio Ambiente? Sim. Há uma consciência cada vez maior por parte da sociedade acerca da proteção aos direitos dos animais. Há entidades da sociedade civil organizada muito mobilizadas na questão da proteção e na vigilância com relação às condutas lesivas aos animais. Além disso, o cidadão em geral, os chamados protetores independentes, normalmente eles levam esses fatos ao conhecimento ou da autoridade policial ou do Ministério Público. E esse tipo de notícia é apurado, é averiguada a situação e normalmente encaminhado para o juizado especial criminal. É nesse juizado que será tratada a questão penal e normalmente se aplica para a grande maioria ali dos infratores, dos autores desses ilícitos penais, prestação de serviço à comunidade é a medida que mais se aplica. Tem um cunho pedagógico ali muito forte, né, no sentido de demonstrar também que aquela conduta está errada, que caso ele queira ter o animal, ele vai ter que se enquadrar a essa nova percepção que a sociedade tem acerca do respeito ao direito dos animais. Isso. O problema que ocorre com muita frequência também é o seguinte, o cidadão pega o animalzinho, quando ele é pequeno, ele é bonito, ele é fofinho, aquela coisa toda, você pode colocar ele em qualquer lugar. À medida que ele vai crescendo, muitas pessoas acabam abrindo o portão da residência e deixando que ele vive na rua. Uhum. E isso acarreta muitos problemas. A castração organizada pela sociedade, principalmente pelas entidades protetoras dos animais, como é que funciona? Como é que é o procedimento? É legal, não é? A lei ampara esse pessoal, essa atividade, melhor dizendo? Em primeiro lugar, a gente deve trabalhar com aquela ideia da posse responsável. Sim. Isso a sociedade já está madura para entender que ninguém é obrigado a ter um cachorro, por exemplo, em casa, mas a partir do momento que tem, deve zelar por ele em todos esses aspectos que eu me referi. Em segundo lugar, há uma política por parte do município de Maringá com relação à questão da castração, porque há outros problemas, além da questão do bem-estar animal, também existe a questão dessa reprodução em larga escala que acaba levando esses animais de rua a trazer até um certo risco nas questões de trânsito, por exemplo, para a sociedade, né? Então, essa superpopulação de animais. Nesse sentido, tem sido estimulada a ideia da castração como uma forma de diminuir esse problema. Nós estamos conversando com o mestre em Direito e promotor de defesa do meio ambiente de Maringá, professor Lafayette. Estamos falando sobre direito animal. Como funciona, na prática, a ideia da posse responsável? Bom, o sujeito, na medida que ele adquire o animal, ele deve zelar por ele. A questão da bebida, a questão da alimentação, a questão de como ele vai manter esse animal no espaço da sua residência. Entra aí aquela noção de liberdade de locomoção, tem sido considerado crimes de maus tratos, nós temos até alguma jurisprudência já nesse sentido, aquelas cordas, aquelas correntes que machucam o animal, limitam a sua liberdade, o seu espaço, né? A sua questão até de saúde do animal, de poder se locomover.
Então, todos esses aspectos têm que ser bem entendidos pela população. Quando se viaja, quem vai ficar com esse animal, de que jeito que vai ser o cuidado desse animal. Então, nós temos situações aí que a pessoa viaja e deixa o animal, ou larga o animal, ou de repente tem ali, cria e soltam os animais num fundo de vale, por exemplo, né? Então, a ideia, num primeiro momento, é que haja um controle por parte da sociedade mesmo. E os órgãos públicos, sobretudo, o Ministério Público, Polícia, a própria Prefeitura, a sua Secretaria, hoje tem uma Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal. São canais em que a população pode denunciar o descumprimento dessas normas. Algumas ações são consideradas maus tratos. Não dar água e comida, como o senhor disse, diariamente, manter preso em corrente, manter em local sujo e pequeno demais, para que o animal possa andar ou correr, deixar sem ventilação ou luz solar e desprotegido do vento, sol, chuva. Negar assistência veterinária ao animal doente ou ferido, obrigar a trabalhar excessivo ou superior à sua força, abandonar, ferir, envenenar, utilizar para a rinha, no caso das brigas de galo, também é um problema muito sério, né? É uma questão que é difícil de se fiscalizar, né? Até porque a fiscalização ela não tem tantas pessoas para poder fazer essa fiscalização. Exatamente. Normalmente são denúncias. Há essa ideia de que seria uma prática cultural, como por exemplo na rinha de galo, entra também as questões dessas provas de laço, nós temos a questão da própria farra do boi, que foi um precedente muito importante que o Supremo teve no sentido de proibir a farra do boi, e um evidente sofrimento que o animal era submetido, e o Supremo Tribunal Federal ali teve que ponderar entre dois valores culturais, de um lado, e a questão do bem-estar animal do outro. E o Supremo Tribunal Federal reconheceu a necessidade de se garantir primazia aos direitos dos animais estarem livres de qualquer tipo de ato de crueldade. Não se justifica, portanto, o aspecto cultural. Há jurisprudência também, inclusive no Supremo Tribunal Federal, no sentido contrário às brigas, às rinhas de galo, né? Caracteriza crime de maus tratos também, não é tão comum, mas acontece também de chegar à justiça criminal, virar processo, essas questões das rinhas de galo. E o Supremo Tribunal Federal também, mais recentemente, adotou uma decisão contrária a uma lei do Ceará que regulamentava a prática da vaquejada, bastante cruel também, e puxando o animal pelo rabo, né? E interessante que, embora haja esse avanço grande nos tribunais, sobretudo no Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional às vezes se porta de forma reacionária, uma reação a um ativismo judicial positivo por parte do Supremo Tribunal Federal. Então, nós temos iniciativas, a mais recente delas seria a própria Emenda Constitucional 96/2017, do governo Temer, né? No sentido de acrescentar na Constituição Federal, no mesmo capítulo que fala em proibição à crueldade contra os animais, inseriu-se ali um dispositivo no sentido de que não era crueldade contra os animais as práticas desportivas. Então, deu-se a clara ideia de que estava tentando se driblar a decisão do Supremo Tribunal Federal. E nós esperamos que o Supremo se posicione também contra esse tipo de emenda. A própria lei federal que o Congresso aprovou em 2016, daí, regulamentando essa questão da vaquejada, né? Importante e muito polêmico é a questão de animais que são utilizados em experimento, como é o caso da vivissecção. No Brasil, as faculdades de medicina, medicina veterinária, biologia, psicologia, odontologia, ciências, farmacêuticas, enfermagem, dentre outras, possuem aulas práticas onde são utilizados animais vivos, ou seja, a vivissecção, animais são utilizados vivos em sala de aula, onde são contidos e muitas vezes sem qualquer anestesia, ou com anestesia aplicada inadequadamente, utilizados em diversos experimentos de aprendizagem. Após a prática, são sacrificados.
Alguns usam ainda testes de drogas, servem para cosméticos, produtos de limpeza, higiene, práticas médicas, treinamento cirúrgico, transplante de órgãos, experimentos na área de psicologia, privação materna, indução e estresse, experimentos armamentistas, em testes de armas químicas, testes de toxicidade alcoólica e tabaco, dissecação e muitos outros. Hoje, como que se trabalha toda essa questão? É muito comum? Acontece realmente isso? Está diminuindo? Como é que está? Elcio, esse talvez seja um dos pontos mais polêmicos que nós temos na legislação. É justamente a vivissecção, a utilização de animais vivos em experimentos científicos. Por quê? A própria Lei de Crimes Ambientais afirma que caracteriza também maus tratos a animais a utilização de animal vivo em experimento doloroso ou cruel quando houver métodos alternativos. E há muitos métodos alternativos. Então, havendo método alternativo, quando se utiliza esse experimento cruel ou doloroso com o animal, caracteriza-se crime de maus tratos. Nós temos uma lei, a 11.794, de 2008, que regulamenta experiência com animais. Mas há muitos aspectos a serem ponderados. Primeiro, justamente é esse. A gente tem que investigar se há ou não método alternativo. E a gente tem que fazer uma distinção aqui, muito importante. Primeiro, para fins didáticos. Ou seja, para fins didáticos, praticamente se acabam com as possibilidades de utilização de animais vivos. Porque há muitos métodos de se transmitir o conhecimento. Não pode se aceitar aquela ideia, olha, utilizou um animal para cada aula que vai ter que utilizar um outro animal vivo, sacrificando, às vezes com até com uma anestesia inadequada, é um sacrifício às vezes desnecessário do animal. Há técnicas de reprodução daquele material, há toda uma literatura, há técnicas em computadores, há análise de tecidos vivos, há possibilidade de experiência in vitro, tem uma série de situações que permitem que o conteúdo seja passado. A lei não chega a proibir, exceto para os ensinos básicos, né? Isso está proibido a utilização de animal, ensino fundamental, por exemplo, não se justificaria a criança começar com aquela ideia de banalização da vida, porque em última análise é isso que acontece. Que era muito comum antigamente, né? Já então, começava no ensino pelo básico. contrário, nós demos, desde de pequenos, né, as crianças, desde pequenas, elas devem procurar já zelar pelo respeito ao animal, porque quem zela pelo respeito ao animal também demonstra um respeito com o ser humano, em geral, depois. Quando a gente está falando em pesquisa científica, o tema já é mais polêmico, porque a lei não proíbe de forma absoluta. Mas o que a gente tem percebido é que em várias situações no meio acadêmico, antes de se buscar métodos alternativos, parte-se direto para a utilização de experimentos cruéis com animais. E nós temos enfrentado situações, até alguns processos, casos concretos, em que demonstrou-se que não havia necessidade do sacrifício de animais, da utilização, inclusive, de protocolos inadequados, de anestesia e até de eutanásia, quando demonstrado que já havia material, doutrina, literatura suficiente para aquele tipo de pesquisa. E mais, há uma tendência muito clara no meio acadêmico em se procurar deixar para o último caso, né, a utilização dos animais, e a gente tem procurado fazer uma divisão entre aquelas situações extremas, como, por exemplo, a busca de uma vacina ou de repente, a cura do câncer, algumas situações que realmente justificariam a utilização do animal. E não para qualquer caso. Algumas situações permitem a utilização de voluntários. Já estão estas situações amadurecidas para que se utilize o próprio ser humano como um padrão
até melhor, porque você está buscando um remédio para o homem, você está buscando uma vacina para o homem, então se você tiver condição de já aplicar aquele tipo de pesquisa no ser humano, tanto melhor. Claro que em situações que não haja risco de vida e para a integridade física dos voluntários. Então, me parece que é esse o norte que a lei nos dá. Direcionar. Exatamente. Na combinação entre a proibição constitucional de crueldade contra animais, da lei de crimes ambientais, que é clara ao colocar que a utilização em pesquisas é algo excepcional, e da própria lei que trata da vivissecção, nós temos claro que esse tipo de experimento, embora admitido, deve ser tido como exceção e não como regra. E que se use o bom senso, né? Principalmente nas instituições de ensino, né? É como eu disse, a lei não proíbe. Então, há, claro, na doutrina, entre os autores e os escritores, alguns que se posicionam radicalmente contra qualquer tipo de utilização de animal em pesquisa. Não é isso que a lei está dizendo. A lei me coloca de forma muito clara que é exceção. A gente deve buscar todos aqueles outros métodos e, após esgotá-los, se não tiver outra escolha, ou se a pesquisa, por exemplo, em voluntários, trouxer algum risco para a vida ou para a integridade do homem, a utilização excepcional de animais. Hoje contamos com a presença do mestre em Direito e promotor de defesa do meio ambiente em Maringá, professor Lafayette. Estamos conversando sobre direito animal. Caça, tráfico de animais silvestres, ainda é muito comum aqui na nossa região? Sim, a questão do animal silvestre, embora a gente tenha dito há pouco que a questão do animal na nossa região, aqui em Maringá, é uma questão muito mais urbana, com relação aos animais domésticos, vítimas de abandono, nós não podemos nos esquecer que a comarca de Maringá abrange toda uma área, como a do Rio Ivaí. Então, ali é recorrente a abordagem por parte da Polícia Ambiental de gente praticando a caça, e dentro do perímetro urbano de Maringá são centenas de casos de manutenção de animal silvestre em cativeiro, o que, não havendo autorização por parte do órgão ambiental, que é o IBAMA, é crime também. E a maior parte, claro, dessas situações é de gente que tem um animal na sua residência, sem autorização, sem licença do órgão ambiental. São enquadrados nesse crime, cuja pena máxima é de 1 ano também, e respondem processo no Juizado Especial Criminal aqui em Maringá. O senhor citou aí o Rio Ivaí. Basicamente seriam as capivaras, que seriam caçadas ali com muita frequência. Principalmente, exatamente, ali na região do Rio Ivaí. E com relação aos animais em Maringá, na cidade mesmo, aí disparadamente, nós temos a questão das aves. Aves de todo tipo, pássaros, inclusive tem um valor assim no mercado, né? Então há todo um mercado ilícito em torno, né, dessas aves. Bom, aqui no aeroporto de Maringá já houve casos de apreensão de animais como cobras, que seriam usados no tráfico para ser mandado para outros países? Nós temos raras situações assim, no comparativo com as questões de caça e de aves em cativeiro, algumas situações de animais trazidos de fora do país. Que já seria outro crime de introduzir espécie animal aqui no país, então, chamado animal exótico, isso, e não o nativo nosso aqui, sem autorização do órgão ambiental competente. Aí, normalmente aparece esse tipo de situação das cobras, né? E consegue identificar aí o traficante, o responsável? Em algumas situações, sim. Ou ao menos, caso não se identifique quem trouxe, quem vendeu, aquela pessoa que está com o animal de forma irregular. Todos que almejam criar aves de ordem passeriformes, silvestre da fauna brasileira, como bicudo, curió, trinca-ferro, entre outros, qual o procedimento para evitar constrangimentos, principalmente com a lei? É indispensável a autorização do órgão ambiental competente, hoje que é o IBAMA. Exatamente. Então, o animal deve estar anilhado, ele deve ter uma identificação, ele deve ter um registro,
o chamado plantel daquelas aves deve estar devidamente cadastrado no IBAMA, sob pena de incorrer em crime ambiental. Embora haja esse trâmite burocrático, o cidadão que pretenda ter um animal desse deve segui-lo sob pena de incorrer no crime do artigo 29, parágrafo 1º, inciso 3 da Lei de Crimes Ambientais. Apesar de ciente das suas obrigações, de ter os pássaros todos devidamente cadastrados, vez ou outra há um acontecimento, há uma apreensão de pássaros em criadores autorizados pelo IBAMA que não tem esse registro. Qual que é o procedimento? Como é que a lei se comporta em respeito a isso? Caso o criador tenha autorização, mas se identifique dentre aquele plantel alguma ave que esteja fora do padrão exigido pelo IBAMA, também incorre no crime. Alguma sem autorização, então me parece que você faz referência àquela confusão, né? Isso. O sujeito está regular no estabelecimento dele, de criação, mas se identificam ali algumas espécies ilegalmente na sua posse, né? Então ele responde também pelo mesmo crime ambiental. Gostaria de agradecer a presença do mestre em Direito e promotor de defesa do meio ambiente de Maringá, professor Lafayette, em nosso programa. Professor, fique à vontade para suas considerações finais. Eu agradeço o convite, para mim é um prazer falar sobre esse tema. Eu acredito que a sociedade avançou muito nessa matéria e não se admite retrocesso. Por isso é necessário nosso olhar crítico, favorável a estas decisões progressistas do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, e com um olhar muito atento a retrocessos feitos ali pelo Congresso Nacional nessa matéria. É preciso uma sociedade vigilante e lembrando que é um ato de humanidade, o ser humano se aperfeiçoa na medida em que você vê um cidadão que se preocupa com o animal, essa pessoa tem a tendência de se preocupar com o ser humano em geral. Então, entra toda uma questão ética, uma questão filosófica por trás disso, mas eu penso que a sociedade está evoluindo para essa forma de pensar, de respeito aos animais, que nos dão tanta felicidade também. Alegram o nosso dia a dia, alegram o nosso ambiente, os animais domésticos, por exemplo, como você bem disse, tem famílias que você não consegue imaginar sem o cachorrinho ali. Nós temos aí exemplos do cão-guia, tratamentos médicos exitosos com a colaboração dos animais. Então, penso eu que nós temos que ter esse olhar de preocupação para eles. Lembrando que também eles não têm voz para se defender, então é preciso que, além do Ministério Público, além das instâncias oficiais, a sociedade cada vez mais se organize para a proteção dos animais. Obrigado, professor Lafayette. E agradeço a você que nos assistiu em mais uma edição do programa Fala Direito. Até o próximo programa.